Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia chamado hoje. Não houve nem haverá um dia como hoje. Aos pais que estão aqui, aos pais que estão online, que eles possam reconhecer o peso da responsabilidade que nos foi confiado. Nos traga, Senhor, mais uma vez a Tua palavra, uma palavra de vida, uma palavra rema, uma palavra de direção. Que não seja o Jairo falando dos meus interesses, das minhas vontades, mas que seja a Tua boa e perfeita vontade sobre a nossa vida, essa noite, esse dia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Tome seu assento, por gentileza. Queridos, nós estamos numa campanha, traga a sua Bíblia ou traga para a igreja a sua Bíblia, ok? Me preocupa muito com esse descuido que nós temos, que aos poucos nós somos seduzidos por uma boa conversa. Foi assim desde o Éden. Você não precisa disso, não tem nada a ver, tem aplicativo. Olha, a Bíblia já está arcaica. Não, vamos usar o telão. Você pode ver que eu não uso. Desde quando eu comecei, há 13 anos atrás, quem já me acompanha esse tempo sabe muito bem que eu não uso Bíblia no telão. Porque isso aqui é uma apologia aos preguiçosos. Você vai para um concurso, você tem que levar pelo menos alguma apostila. Você vai para um curso, você tem que levar livro. Você vai para o shopping, você tem que levar bolsa ou dinheiro, seja lá o que for. Você não sai da sua casa sem seu celular. Então, nós precisamos criar não um costume. Isso não é um costume, isso na verdade é um critério. De quando virmos para a igreja, trazemos a Bíblia. A Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo, lá em Atos, começou a pregar, muitos crentes começaram a desconfiar, falando o seguinte: olha, será que aquele cara que perseguia a gente não vai agora querer nos matar? Quando Paulo então pregava nas casas, a Bíblia diz que os crentes abriam as suas Bíblias e no versículo acompanhavam exatamente o que Paulo estava dizendo. Sabe por que tem muito crente Nutella hoje na igreja? Crente Nutella, que vive atrás de profetada, profecia, religião, abre uma igreja e está lá, vai outra, corre atrás, crente folha. Onde o vento vai? Porque, na verdade, não tem uma base bíblica. Talvez a coisa mais fácil hoje para se abrir igreja é que um louco abre uma igreja, aluga umas cadeiras e tal, e convida a Cassiane, convida alguns cantores. Cassiane não, porque eu não deixo ela cantar em igreja rebelada. Mas vamos supor, aí muita gente vai por causa do dom. Só que ele vai dar profetada, vai dar revelação, vai falar sobre a vida dele, ouve algumas mensagens no YouTube, a mensagem é até legal e tal, fica arrepiado. Ficar arrepiado não depende de Deus estar no ambiente ou não. Você pode ficar arrepiado se eu mandar baixar o ar-condicionado, temperatura 0 aqui, você vai ficar arrepiado. Só que nós, talvez por um costume ou por uma cultura, nós fomos criados assim. Abre uma igreja, vamos lá, porque tem revelação, tem revelamento, tem uma profetada, vamos lá. E palavra? Não, a palavra não precisa. Tem igreja por aí que você entra no culto, 3 horas de culto. Tem que canta, daqui a pouco levanta um lá e começa a falar, e não sei o que, e tal, e Bíblia. Não precisa, porque Deus já se revelou. Queridos, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus é eterna. Aonde não há exposição de palavra, esquece. O culto vai começar agora. Vai rapidinho, mas volta. Vai lá em cima. Se precisar de ajuda, Cláudio, ajuda lá, tá? Então, onde que eu quero chegar com isso? É que a Bíblia tem que ser o nosso manual de fé. Porque se não for, nós vamos nos perder pelo caminho. Então, a campanha que eu estou fazendo com você é para o seu crescimento, não é para mim, é para o seu crescimento. Deus nunca vai poder me cobrar: Jairo, por que você deu entretenimento para o povo? Olha, você podia ter feito melhor. Não, eu estou dando para você o que é Bíblia. Entenda bem, eu não posso colocar comida mastigada na sua boca, eu não posso fazer você subir uma escada, eu não posso te puxar na corda desde que você não queira. Mas eu posso falar para você: olha, vamos fazer uma campanha da Bíblia? Uma coisa que me preocupa fora disso, mesmo sendo hoje dia dos pais, eu sinto falta de pastores aqui no dia da ceia. Sinto falta de evangelistas no dia da ceia. Sinto falta de obreiros e líderes no dia da ceia. E eles pensam que eu não estou vendo. Não é uma ameaça. A Bíblia fala assim: ó, o que é muito é dado, lhe será cobrado. Como que um pastor no dia de ceia não vai vir participar da ceia? Jesus fala, olha o que Jesus fala, olha como que isso é grave. Aquele que não comer da minha carne
E não beber do meu sangue não tem parte comigo. Uma coisa, talvez seja você, vem à igreja de vez em quando, é crente domingueiro, não vem e tal. Ou, quer dizer, você não, alguém. Mas outra coisa é alguém que foi ungido a pastor. Sabe o que essa pessoa está dizendo para os liderados e para os filhos e para a esposa? Eu sou um irresponsável, porque eu vou para a igreja quando Dia dos Pais. Você teve o dia todo. Dia dos Pais, sabe o que eu estava fazendo hoje? Com os meus filhos aqui na igreja. Sabe o que eu estou fazendo agora? Com os meus filhos aqui na igreja. Porque o exemplo não é falado, o exemplo é praticado. E eu posso falar isso que eu estou no culto de ceia. Pastor, a primeira vez que eu venho na igreja, eu já estou levando uma lapada, não é para você. Mas eu não vou aliviar, irmão. Porque Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Eu não sou amigo de pastor, não sou amigo de ovelha, não sou amigo de presbítero, não sou amigo de líder, não sou amigo nem dos meus filhos, eu sou pai dos meus filhos e líder, pastor dessa igreja. Se eu confundir as coisas, sabe que Deus vai falar, você não fez? Não, Deus, sabe o que é, né? É minha cunhada, é minha sogra, ora, é meu amigo, não sei o que. Ele fala, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Deus. Foi Jesus que falou. O ruim de saber Bíblia, irmãos, é que a gente vai sempre seguir a Bíblia, e a Bíblia não é conforto, é confronto. Então, quem deseja um alimento sólido, palavra. Foge de igreja onde tem entretenimento. Receba o quê? Uma bibrada na cabeça? A bênção de Deus. Bênção sem estrutura é maldição. Então, a campanha da Bíblia é, venha com a sua Bíblia para a igreja. Se você não tiver condições de ter uma, Deus colocou um crente rico do seu lado, dá uma olhadinha para ele, vê se ele não tem porte de rico, cara de rico. Se ele deu uma disfarçada é porque é mais rico ainda. Diga para ele, hoje você vai me dar uma Bíblia nova de presente. Amém? Para quebrar o gelo, para você achar que eu não estou nervoso, não estou tenso. Essa daqui é uma Bíblia muito bonita, viu, Cassino? Dá até para você ler agora sem óculos. Sem ósculo. Oi? Aqui, dá letra maior. Aos empresários que estão aqui, podem comprar, Realmente a letra está grande, irmãos. Ezequias estabelece o culto do Senhor. Li tudo, aleluia. Ai, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Você pode ter a sua, ok? Você pode também comprar algumas, menos de R$100 você vai ter uma Bíblia com uma qualidade dessa. A intenção não é ganhar dinheiro, a intenção é que você possa acatar essa campanha da Bíblia para que ninguém possa te enganar depois. Na hora da oferta, você vai vir à frente. Deixa eu só deixar isso bem claro, senão vai parecer que eu estou vendendo panfleto. Na hora da oferta, você vai vir à frente, colocar no altar, vai ter a assinatura da bandeira. Se você não assinou ainda, daqui a 15 dias estamos indo para Israel e vamos apresentar essa bandeira com o seu nome nela. Ok. Nada místico, é só uma questão de fé. Para customizar o tempo, preste atenção, para que você não confunda o que eu estou falando. Eu desenvolvi, não com o meu dinheiro, mas com o seu dízimo e com a sua oferta. Com o seu dízimo e com a sua oferta. Nós, da De Alfa, o Ministério, desenvolvemos um panfleto, um livreto, que vai dizer sobre missão, visão, expansão. Vai deixar a visão clara. O que está escrito em Abacuque 2:2? Escreva bem a visão, em letras garrafais, outdoor, para que todos possam ver e saber para onde você está indo. É isso daqui. Você vai ter no físico, poderia ser no digital? Poderia, mas digital tem muita coisa que te distrai. Então, no físico você vai poder colocar dentro da sua Bíblia, deixar guardadinho lá, para você saber qual é a missão, a visão da sua igreja. Eu comecei hoje, a distribuição hoje, pessoas já de outros estados, outros países já pediram. E eu falei assim, pode liberar o PDF. Não tem problema nenhum, esse aqui é reino. Eu não cheguei aqui sabendo tudo sozinho, eu sou fruto das coisas que eu aprendi. Então, isso aqui que seja repartido com os outros. Então, isso vai ser dado a você, não vai ser vendido, porque foi feito com dízimos e ofertas da igreja. Ok? Então, você vai poder entender exatamente como é a visão da De Alfa, qual é o crescimento, qual é o nosso propósito, quem nós somos, não somos aventureiros. É bom que você saiba disso. Registrei aqui exatamente esses anos da De Alfa. Então, você vai, a hora que você vir à frente, para poder fazer o seu voto no altar,
ou entregar sua oferta, os diáconos, os obreiros vão estar aqui te entregando isso. Lembrando, não estou te vendendo isso é dado. Só vou te pedir um favor. Por que eu estou conscientizando? Porque isso aqui não é para o seu filho de 5 anos, 4 anos, ficar desenhando ou pintando. Isso é uma afronta ao Espírito Santo quando você pega algo de responsável como esse e coloca isso como algo banal. Então, não é para o seu filho rabiscar, não é para entreter seu filho. Isso aqui é para você, para que você possa entender qual é a visão da igreja. Ok? Então, pastor, eu pego por família ou por pessoa? Eu vou sugestionar que você pegue por família. Ok? Deixa dentro da sua Bíblia, cabe certinho. Nós fizemos um tamanho exatamente para isso, para que você possa estar sempre acompanhando. Isso daqui, irmão, me blinda. Sabe o que blinda a sua jornada? A visão que você estabelece. Então isso aqui me blinda. Eu faço isso para poder me blindar. Porque enganoso não é o seu coração, não. Enganoso é o meu coração. Então já que meu coração é enganoso e a Bíblia fala isso, eu preciso me blindar por todos os lados, para que eu não possa me desviar. Então isso daqui é uma blindagem espiritual para que essa igreja nunca perca o rumo. Não obstante, eu quero falar sobre esse livro aqui, que eu estou insistindo nele, porque esses dias vocês devem ter visto que eu fiquei engajado em uma obra. Inclusive essa última obra tem pelo menos alguns meses que eu estou escrevendo, escrevi de novo. E eu parei com tudo e coloquei o meu material de pesquisa em cima das mesas. Eu tenho uma biblioteca vasta, graças a Deus. E para quem usa inteligência artificial, não sou contra isso, mas não é o meu perfil, porque inteligência artificial está emburrecendo muita gente. A inteligência artificial faz tudo, e a pessoa não lê mais, porque ela faz tudo, daqui a pouco vai fazer filho por você. Então toma cuidado, porque estão radicalizando a inteligência artificial. É uma ferramenta, não substitui o ser humano. E eu sou arcaico ainda. O que eu fiz lá? Coloquei os meus livros de pesquisa, fui na minha biblioteca, rabisquei um manuscrito e tal. E desses manuscritos, que eu já tenho, graças a Deus por esse tempo que eu tenho pregando, Deus me deu a possibilidade de escrever algumas obras. Eu precisava fazer isso, a mesma coisa que eu fazia com a música, com os meus arranjos. E esse daqui é um desafio, por quê? Qual é a base das suas decisões? Você busca quem para tomar as suas decisões? Eu estou buscando a orientação de Deus. Como que você busca a orientação de Deus? Você tem a caixinha da promessa, lembra? Alguém lembra disso aqui? Caixinha da promessa, aquilo parecia mais algo místico, né? Caixinha da promessa, abre lá, vai ter-te com a formiga, preguiçoso. Não, isso não é para mim não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sai Satanás, não tem nada a ver comigo. A caixinha da promessa era assim. Era uma adivinhação gospel. A pessoa tinha preguiça de ler Bíblia e ia para a caixinha de promessa. Não sei quem foi que inventou aquilo, aí as pessoas fizeram daquilo um amuleto. Isso daqui não é algo para que você possa buscar uma direção para os seus interesses, mas saber qual é a vontade de Deus. E Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro falando o seguinte: você está tirando as suas decisões pautadas em quê? Porque a inteligência pode ser até artificial, mas só a sabedoria espiritual. Então, toda a obra desse livro, você sabe, das minhas obras que eu escrevi, todas elas vão para a obra missionária. Eu não recebo um centavo desses livros. Todos os livros, volto a dizer, foi algo que eu entreguei para Deus. Porque até então, isso estava guardado e hoje eu estou tendo a oportunidade de externar essas obras. E nós acabamos de assumir essa semana mais uma obra lá no interior do Amazonas. Deixa eu falar de novo. Não é o Jairo, não. Vou falar de novo, que você está dormindo. Essa semana nós acabamos de assumir mais uma obra lá no interior do Amazonas. Bom que você se ligue nisso. Então, isso aqui é uma forma que eu achei de você estar reclamando da sua empresa, dos seus funcionários, dê crescimento para eles. Está reclamando do seu cônjuge, dê crescimento. Pastor, meu marido não sai da internet, não sai do videogame, não sai. Então, você precisa ler primeiro, porque você não pode exigir algo dele que você não faça. Então, sabedoria é exatamente isso. Então, compre para poder abençoar alguém. Quando você der para alguém, alguém vai crescer cognitivamente e você vai crescer eternamente. A proposta é essa. Esse último livro que eu estava escrevendo, eu estava falando sobre ele, que eu comecei do zero, estou já engajado nele já há um bom tempo. Eu estou tendo o privilégio de ter o prefácio desse livro com o ministro André Mendonça, e para mim foi um presente muito grande de Deus, porque Deus nos deu amizades, Deus nos deu bons relacionamentos, Deus nos blindou
com algumas pessoas. E está sendo um livro que eu falo sobre o código do poder. O que é o poder? Muitas pessoas se perdem nele. Então são obras que Deus tem nos dado. Estou falando isso para você porque eu já comecei a pregar. Porque daqui a pouco eu vou dizer para você, eu vou perguntar para você, o que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou. Hoje pela manhã eu recebi uma obreira aqui da igreja que veio me presentear com um livro e falou: pastor, esse aqui é meu livro. Ele estava guardado há muito tempo, mas pelo seu incentivo, eu quero que o senhor seja o primeiro a receber. Sabe o que é isso? Frutificação. Tem livros guardados dentro de você, tem melodias escondidas dentro de você, tem receitas guardadas dentro de você, tem projetos que precisam ser colocados para fora. E sabe por que você não dorme? Sabe por que entra depressão? Sabe por que está ansioso? Porque o que Deus te deu é tão forte que você não pode carregar sozinho. Mas enquanto você não entender isso, você vai carregar um peso, porque tudo aquilo que Deus nos entregou, nós só somos portadores, mas não somos possuidores. Amém? Então isso vai ser, você depois no final pode levar essa obra, compra no final esse livro e dê para alguém. E vamos ler a palavra. Gostaria que você abrisse por gentileza em Dr. Lucas, capítulo 11. Eu quero trazer hoje, fazer uma breve reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Veja bem, deixa guardado aí capítulo 11 de Lucas, Dr. Lucas. Se você está sem Bíblia, eu vou pedir para que você leia com alguém, ou peça a Bíblia a alguém. Cuidado para que você não se distraia. Eu pretendo ser injeção na veia agora, ok? Muito rápido, uma dose rápida para que você possa ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Não é pela quantidade de palavras que vai te converter, mas sim pela intensidade que você tem pela intimidade. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que você entenda aí é que Jesus vai chamar os seus discípulos para estarem com eles e tal, para estarem com ele. E os seus discípulos conhecem Jesus e eles indagam a Jesus sobre o ensinamento que João Batista dava. E o ensinamento que vai trazer uma transformação para a vida deles. Eles, quando olham Jesus, andando com Jesus, estando com Jesus, participando dos eventos com Jesus, indo nas casas com Jesus, vendo Jesus, sentando à mesa com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo Jesus fazendo transformação multiplicação de pães e peixes, transformação de água em vinho, eles na verdade não se empolgam com aquilo, mas pedem para Jesus para que ensinasse a eles, não uma fórmula, não um método, mas que ensinasse um modelo de oração. O modelo que nós oramos ainda há pouco é um modelo conhecido por todos, a oração mais recitada, a oração do Pai Nosso. E deixa eu só falar uma coisa para você. Esse Pai não é um Deus, mas esse Deus é um Pai. Deixa eu falar de novo. Esse Pai não é um Deus, mas esse Deus é um Pai. Parece que não bate para você? Eu vou tentar te explicar isso. Ele nunca quis se apresentar como um Deus, porque Deus nunca fez, esse Pai nunca fez as coisas pelo seu poder. Se você olhar a Bíblia, você vai ver Paulo falando sobre isso, Salmos falando sobre isso, os Evangelhos falando sobre isso, que Deus fez todas as coisas, não no seu poder, mas na sua vontade de Pai. Então é bom que você entenda que esse Deus é um Pai de família, que Ele vai mostrar, sintetizar, não de forma rasa, mas de forma profunda, qual é a vontade dEle. Porque o que prevalece no mundo não é o poder de Deus. O que prevalece no mundo é o Pai com a sua vontade de sentar à mesa com os filhos. Deus, então, com o seu poder, poderia destruir, fazer e tal, até que esse Pai é apresentado por Jesus. E Jesus fala assim, ó, assim como vocês estão me vendo, assim vocês estão vendo o Pai. Isso é importante, porque quando nós colocamos numa linha de Deus, 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 nós formamos os nossos deuses. Deuses que nós fazemos, Deus que dá carro, Deus que dá casa, Deus que dá casamento, Deus que dá dinheiro, Deus que multiplica, Deus que dá empresa, Deus que faz tudo, mas nos esquecemos que esse Deus é um Pai, e como
pai, existe uma casa e existe uma regra. E essas regras são princípios. E quando nós somos confrontados, na maioria das vezes não somos confrontados com os nossos irmãos, nós somos confrontados com os religiosos. Presta atenção no que eu estou falando, porque todo religioso é órfão de pai. Então ele vai arrumar um jeito de formar um Deus para dizer que ele é maior que você em alguma coisa. Ele sabe mais Bíblia que você, que ele está mais na igreja que você, que ele busca mais esse Deus, que ele é melhor do que você em alguma coisa. Por quê? Porque ele reconhece até Deus, mas não reconhece você como irmão. Você vai olhar isso de forma clara na parábola do filho mais novo que sai de casa e do filho mais velho que se perde dentro de casa, que vai dizer o seguinte: eu fiz tudo certo. Estou na igreja, estou na sua casa há 20 anos, 30 anos, dou glória a Deus, aleluia, dizimo, olha, faço tudo, leio a Bíblia, conheço tudo, os 10 mandamentos. Aí o que acontece? Esse teu filho, ele até reconhece o pai, até reconhece Deus. O problema dele é com o irmão. Essa oração, então, vai sintetizar algumas coisas. Por quê? Porque ela vai quebrar o rito religioso da época. Jesus, então, reúne, você vai ver isso claramente em Mateus, naquele famoso Sermão da Montanha, que Jesus vai reunir todo mundo. Aliás, daqui a 15 dias nós vamos estar lá e eu vou poder ministrar isso no local onde Jesus fez isso. Então, Jesus reúne todo mundo e começa a pregar, começa a falar, e ele vai ensinar. No capítulo 11, que eu pedi para que você abrisse, vamos ler, o verso 1. Vai dizer exatamente isso. Aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei. Aí ele vai começar, ok? Vamos voltar agora, eu vou pedir para que você use a sua Bíblia, para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A partir do verso 9. Ok? Deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero agora mostrar para você os pontos da oração do Pai Nosso. Pelo menos alguns pontos aqui. Não tem como esgotar o assunto. Um autor do século passado, eu não me lembro o nome, ele fala o seguinte, não me lembro o nome. Ele diz o seguinte: que se toda a Bíblia sumisse da terra e ficasse somente o Sermão do Monte e a oração do Pai Nosso, já seriam o suficiente para que reconhecêssemos Deus. Tamanha profundidade dessa oração. Lembra que ainda há pouco você orou com a mãozinha junta? Pai Nosso que está no céu e tal. Talvez oramos, eu já sei de cor, talvez você saiba de cor. E você fala, essa oração que Jesus orou não poderia ser: olha, levanta defunto, olha, a água se transforma em vinho, olha, a tempestade se acalma. E poderia ser coisa mais dramático. Pois é, lembra que eu falei que esse Deus é um pai de família? Jesus então quebra um rito. Presta atenção aqui, para você saber sobre o que Jesus faz. Os discípulos não pedem para ensinar eles a multiplicar pães e peixes, ressuscitar mortos. Não pede nada mirabolante, só pede uma coisa: nos ensine a orar. Eles sabiam que o segredo de Jesus não estava nos milagres que Jesus fazia. Grave isso. O segredo de Jesus não estava nos milagres que Jesus fazia. Estava em quem Jesus conhecia. Você lembra quando em João capítulo 15, verso 7, se não me engano, diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo ao Pai e Ele vos concederá. Lá está escrito isso. Por que então que tem vezes que você pede para Deus fazer, curar, restaurar, salvar, te livrar das dívidas, dessa enrascada que você mesmo que entrou e tal, e não acontece? Porque nós oramos segundo aquilo que nós queremos e não segundo aquilo que está escrito. Oração é um termo jurídico que quer dizer reivindicação daquilo que está escrito, daquilo que está no testamento. E a Constituição vai dizer que alguém aprova aquilo morrendo. Então a Constituição, para que ela pudesse ter sua validade, Jesus morreu. Então não adianta eu fazer nenhum tipo de oração que não esteja dentro de um contexto dessa Constituição.
Então eu posso chorar, jejuar, vir à igreja, fazer o que for, dizer que sou homem de Deus, dizer que eu sou espiritual demais, inventar algumas línguas estranhas para poder tentar imitar a espiritualidade. Mas se não estiver dentro da palavra, esquece. Alguém pode até te atender, mas não é Deus. É isso que Jesus estava dizendo sobre a oração. Oração, então, eu preciso ter respaldo para saber que aquilo que eu peço tem jurisprudência no tribunal. Porque se eu peço aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu almejo, as minhas necessidades e carências, tem alguém que vai te dar isso, e é outro espírito. Jesus, então, chama os discípulos no Sermão da Montanha, e todos começam a ouvir. Jesus, então, ensina uma oração. Ali tem várias pessoas ouvindo, tem várias pessoas atentas. E como Jesus iria ensinar? Essa oração se perpetuou, mas naquele momento era algo muito forte para aqueles que estavam ali, porque eram judeus. E até então judeus, eles tinham um Deus como se fosse um Deus nacional. Lembra? Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Eles enclausuraram esse Deus a ponto de dizer, Deus é meu. Então tudo que eu peço esse Deus me dá. Jesus então quebra essa religiosidade. E ele vai falar duas palavras, começam com duas palavras. Ele não vai dizer, Deus meu. Ele não vai dizer, Pai meu. Ele começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso. O que sinal isso ali? Pois é. Jesus estava então começando um novo DNA, uma nova fase. Jesus estava introduzindo na humanidade a mentalidade família. Lembra que eu falei com você sobre esse Deus? É um pai de família? Lembra aquela proposta do Éden, da eternidade? Lembra do Salmo 133? Lembra da parábola do filho pródigo? Você então começa a ver que Deus então busca, através do seu filho, mostrar o pai. Esse pai então com seu filho diz, o pai não é meu. O Deus não é meu. E os religiosos se espantam. Porque os religiosos dizem, Deus é meu, Deus me cura, tudo que eu faço Deus faz. Ou melhor, tudo que eu peço Deus faz. Jesus fala assim, não. Agora eu estou me colocando no mesmo nível que vocês. Agora eu estou no mesmo patamar. Agora nós vamos aprender uma oração. E essa oração é uma reivindicação de quem, ilustrando de quem está sentado à mesa, tendo na cabeceira o pai. E o pai então está dizendo, eu tenho prazer em presentear os filhos, eu tenho prazer em curar os filhos, eu tenho prazer de estar com os filhos. E Jesus então ensina, o pai é nosso. Então já que o pai é nosso, eu preciso então estar sentado à mesa para poder mostrar para aqueles que quando eu sento à mesa, o dom não é mais meu, o dom não é mais seu, o dom é nosso. Agora a glória não é mais minha, porque eu fui curado. A glória não é mais tua, porque você sabe curar. A glória agora é nossa. Você também precisa saber que quando você sofre, não é você que está sofrendo mais, agora é que nós sofremos. Quando você é abençoado, não é mais você que é abençoado, agora nós somos abençoados. Jesus então engloba tudo isso para dizer, agora fazemos parte de uma família. Mexeu com você, mexeu comigo. Uma coisa é você chegar e falar assim, olha, esse meu Deus pode fazer, viu? Com medo, você diz, esse meu Deus pode fazer. Os pais que estão aqui sabem muito bem o que eu vou dizer. Podem mexer com você, pode caluniar você, pode dizer que você é feio, bonito, seja lá o que for, mas mexe com seu filho. É isso que você tem que agora, a partir de hoje, na consciência família, começar a mostrar para os seus problemas, para os seus adversários, ou para aquilo que tem te amedrontado, dizendo o seguinte, nessa consciência família, nessa oração do Pai Nosso, eu quero te mostrar, ó dificuldade, ó gigante, ó enfermidade, ó você que me assola, que eu tenho um pai. E eu não estou sozinho, eu tenho uma família, e essa família intercede por mim, eu não estou sozinho, pode ser a enfermidade que for, eu tenho um pai, e meu pai é maior do que essa enfermidade, pode ser o problema que for, e meu pai é maior do que esse problema, porque eu tenho um pai, e o pai protege os seus filhos. Aleluia, se é para aplaudir, aplaudo glorificando o nome do Senhor Jesus. É um ensinamento que Jesus dá. Por quê? Se ele ensina, é porque na maioria das vezes nós não sabemos orar.
quando pedimos e não recebemos, o problema não está em Deus. O problema é que nós não entendemos o fator família, consciência família. Eu tenho na minha mente, na minha memória, muitas coisas que eu via meu pai fazendo. Eu nunca vi meu pai pilotando helicóptero. Eu nunca vi meu pai pilotando avião. Nunca vi meu pai batendo na minha mãe. Nunca vi meu pai fugindo de agiota, nem sendo irresponsável. Mas eu tenho muito vivo, ávido na minha mente, meu pai lendo uma Bíblia, meu pai sendo responsável. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, se minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo em meu nome. Sabe o que meu pai poderia me dar? Aquilo que ele me mostrava e fazia. Sabe o que eu poderia pedir ao meu pai? Aquilo que eu vi ele fazendo. Os discípulos começaram a ver que não era um milagre, o segredo estava no relacionamento. Jesus via o pai perdoando. Então ele perdoava e pedia para perdoar. Jesus via o pai curando, então pedia para curar, porque sabia que o pai curava. Porque a intimidade que nós temos com Deus é exatamente nessa linha que nós vamos passar a pedir para Ele aquilo que nós vemos Ele fazer. Mas como que podemos pedir algo a Deus ou pedirmos a Deus algo para Ele fazer, sendo que nós não temos relacionamento? O nosso relacionamento com Deus é domingo, nos cultos, na igreja. Nosso relacionamento com Deus são 2 horas de culto. O restante é internet, Instagram, IA, computador, conforme o pastor Maurício falou. O que seu pai trabalha? Meu pai é o computador. Essa é a referência, pai, que seu filho tem de você. Exemplo não se ensina, exemplo se pratica. Exemplo se dá. Se tem uma coisa que o pai tem que dar ao filho, não são palavras boas, não são prédios nem carros. 3 coisas que um pai tem que dar ao filho: exemplo, exemplo e exemplo. E Jesus estava dizendo: eu faço tudo que eu vejo meu pai fazer. Então, se eu tenho um relacionamento com esse pai, eu sei que o que eu vou pedir para ele não mais vai vir ao encontro dos meus desejos, das minhas carências, do meu ego, porque eu ando com ele, sei quem ele é um pai sentado à mesa que tem prazer de abençoar os filhos. Então eu não sou mais alguém que criou um Deus, eu sou um filho de um pai que eu tenho irmãos. Então tudo que eu passo a pedir agora, não é só eu que estou na equação. Só que nós pedimos assim: Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, cura as minhas feridas. Senhor, eu. Deus fala assim: oh, esquece. Essa oração infla seu ego e esvazia seu espírito. Que tal você começar a orar agora? O pão não é meu. O carro não é meu. A esposa não é minha. Os filhos não são meus. A roupa não é minha. Nem o corpo é meu, porque a Bíblia fala que o espírito e o corpo pertencem a Deus. A alma pode até ser sua. Por isso que ele vai dizer: filho, dá-me o seu coração. Se a esposa fosse só minha, eu não estaria aqui cantando. Eu ia falar: Cassiane, fica aqui em casa, descansa esse domingão, você já cantou bastante. Mas algo que ela carrega, que ela precisa entregar. Então eu preciso compartilhar. Os filhos não são seus. São flechas na mão do arqueiro. A igreja não é sua. A cadeira, tem gente que senta na cadeira cativa. Eu sento todo dia aqui. Você comprou essa cadeira ou é infeliz? Você pagou por essa cadeira? Então, se você não pagou, a cadeira também não é sua. A posição não é sua. É tudo nosso, é isso que Jesus estava dizendo. A igreja não é do Jairo, porque se fosse do Jairo seria só com o dedão. O dedão pode fazer tudo? Não. O dedão é melhor? Não. O dedão é pior? Não. O dedão é dedão, mas a igreja é um corpo. Então há uma congruência, e nessa congruência eu estou inserido.
E quando meu braço sofre, a minha boca recebe o remédio. Quando a minha barriga sofre, a minha boca recebe o remédio. Quando a minha perna incha, o meu braço recebe a injeção. Sabe o que isso quer dizer? Que quando um membro, Paulo fala isso em primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 12. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Mas quando um membro é vitorioso, toda a igreja, todo o corpo é vitorioso. É sobre isso que Jesus estava dizendo. Só que a nossa mentalidade, a nossa cultura, irmão, isso é uma desgraça. O carro é meu. Então a minha pessoa anda com aquele carro com plástico infernal, esquentando as costas. O carro é meu. Isso tudo é meu. No caixão, encomenda para você um container. Leva tudo com você. Não. Uma doença maligna, que eu julgo ser talvez uma das piores, o câncer. Ela só não mexe patologicamente com o seu corpo. Ela mexe com a sua vaidade, te mostrando quem você é realmente. Te definha, te humilha, te coloca na lona, para você ver que você não é a sua pele, que você não é suas roupas, que você não é o seu dinheiro, que você não é o seu carro, que você não é a sua igreja, que você é filho de um Deus, irmão de seus irmãos, aleluia. Na sua veia não corre sangue azul, na sua veia corre o sangue de Cristo, o nosso irmão mais velho que morreu por mim, por você. Aleluia. Me faça o favor de dar um cutucado no seu irmão e falar com ele. Diga para ele, você é meu irmão em Cristo. Só para quebrar um gelo, Mas também pega leve, sem malcriação. Diga assim, você pode ser até feio, mas eu gosto de você. Sem malcriação, sem retaliação. Teve irmão que recebeu uma palavra de verdade nesse momento. É que o pregador às vezes se empolga, irmão. Essa é a oração do Pai Nosso. Jesus entrega então uma consciência de família. Diga comigo, consciência de família. E Ele vai mostrar para mim e para você que chega um momento que o Pai é revelado. E a primeira palavra que Ele fala, a primeira palavra destrói a posse. A primeira palavra destrói a posse. Destrói o ego. Destrói o eu. A primeira palavra que Ele ensina. O Pai é nosso. Isso quebra muita coisa, sabe por quê? Porque a gente acha assim, a gente anulou, alguns crentes anularam o sacrifício de Jesus na cruz e pensam que recebe as coisas por meritocracia. Vem à igreja, passa 5 horas orando aqui, no caroço do milho, e fala assim, agora. Não tem isso aqui não, viu, irmão? Só para você poder, é só uma ilustração. Aí o religioso vem, passa aqui 5 horas orando, oh meu Deus, meu Pai. Levanto tudo machucado. Tá vendo, Senhor? Olha, eu oro mais do que o outro. Eu falo, como é que é? Você está anulando meu sacrifício na cruz? Aí vem o irmão que aceitou Jesus ontem. Coração quebrantado, não faz nada disso. Só fala assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um filho perdido. Mas me aceita de volta. Aí Jesus fala assim, ó, então hoje eu vou te dar anel novo, capa nova, sandália nova. Vou até mandar fazer um churrasco para poder te receber. Aí o irmão religioso fala assim, mas e o meu joelho? Eu orei, eu me consagrei, eu leio Bíblia, eu vou todo domingo para a igreja, eu dou oferta, entrego dízimo. Mas você fala assim, é por você? O Pai não é meu. O Pai é. E se o Pai é nosso, Ele abençoa o filho que quiser. Você pode dizer para alguém, você é filho querido de Deus. Fala para ele assim, eu não falei bonito, eu falei querido. Era isso que Jesus estava mostrando. Agora nós temos um Pai. Ele estava dizendo o seguinte, religião cria donos. Religião cria donos. Mas o reino cria família.
Aleluia. O reino cria famílias, é isso que nós vamos participar ainda há pouco. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos sentar à mesa. É consciência de mesa, a oração do Pai Nosso nada mais é do que uma consciência de mesa. Aí se o Pai é nosso, tudo muda. Porque a linguagem começa a mudar. Está com a sua Bíblia aberta? Vamos, já estou indo para o final, me ajuda aí, Richard. Olha, já estou indo para o final, a partir do verso 9. Vamos... Olha como a linguagem muda e agora você vai ver intencionalmente. Não tem como esgotar esse assunto, não tem como, porque é muito profundo. Mas você vai ver agora algumas coisas intencionais nessa oração. Primeiro, Jesus tira daqui, presta atenção. Jesus tira dessa oração, você nunca talvez tenha lido, da forma que vai ser lhe apresentado hoje. Mas Jesus tira o individualismo da oração. Porque Deus não é individual, Deus é plural. Poderia ser assim, né? Onde estiver um ali no meu nome, eu estaria. Poderia ser assim no Éden, né? Adão, você já é suficiente, a gente resolve tudo. Deus é plural. Ele vai quebrar a religiosidade, quebrando o individualismo. Se você canta, não é mais para você. Por isso que eu falei, lembra que eu falei sobre o livro? Eu já estava pregando. Se você escreve, não é mais para você. Se você compõe, não é mais para você. Se você administra, não é mais para você. Aliás, cuide bem desse seu carro aí, porque o que você chama de seu não é seu. Você só está cuidando para poder entregar para uma outra pessoa. Você não entendeu o mistério? Diga aí para o seu irmão, cuide bem do meu carro e depois você vai ter que me entregar. Agora, se for carro ungido, onde passa deixa uma poça de óleo. Vamos ler, olha só, verso 6, não, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia. O pão o quê? De cada dia nos dai hoje. Perdoa as minhas dívidas. Perdoa o quê? As nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação. Aí ele vai dizer, ó, mas dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Não nos deixes. Porque ele vai quebrar todo esse individualismo. Você está entendendo que nós não recebemos de Deus porque esse Deus é um Pai e esse Pai não é um Deus, não é um Pai querendo se fazer Deus, mas é um Deus se mostrando Pai. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele não vê você sozinho. Deixa eu falar de novo. Você não entendeu? Ele é pai de família. Ele é pai de família. Você não entendeu? Vou explicar. Caim mata seu irmão Abel. Daqui a pouco, Deus vai perguntar, cadê seu irmão? Porque toda vez que você se apresenta sozinho a Deus, você não tem audiência. Mas todas as vezes que você leva a audiência do seu irmão, você é recebido. Porque quando você chega sozinho lá, na audiência, ele vai perguntar, cadê o seu irmão? E não caia nessa jogada do diabo de falar assim, na acusação, olha, está vendo aquele irmão que me perturba? Aquele infeliz, que ele é filho do diabo, viu? Cuidado, porque o seu inimigo pode ser amigo de Deus. Esse seu inimigo que você acha que está te amaldiçoando pode ser amigo de Deus. E o errado na questão é você. O religioso é você, o chato é você, o santarrão é você. E ele está lá com o coração dele diante de Deus, falando, Senhor, eu errei com meu irmão, me dê a oportunidade de me acertar. Agora esse Jesus se coloca num lugar, no mesmo nível, na mesma plataforma. Ele poderia falar, Senhor, perdoa as dívidas. Irmão, que dívida que Jesus tinha? Que falhas que Jesus tinha? Mas Ele sente as nossas dores. Ele sabe das nossas causas, das nossas fragilidades. Sendo Deus, Ele se permitiu se esvaziar de si mesmo
para nos levar ao lugar onde Ele estivesse. E sabe o que Ele diz? Perdoe. Não as falhas desses tranqueira aí, desses crentes ruins. Não, Ele fala assim, perdoa as nossas dívidas. Ele se colocou no seu lugar para dizer que nós fazemos parte de uma mesma família. Eu finalizo dizendo para você, ele vai terminar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que ele estava dizendo? Que tentação é essa? A boa conversa. Ninguém foge de uma boa conversa. Ninguém foge de uma boa conversa. Começou lá no Éden. Lembra? Quando a serpente chegou para Eva e falou assim, ó, está conhecendo, está sabendo do monjaro? Aí a Eva viu aquela serpente toda sinuosa. Onde está vendendo? Chega aí. Você vai ver na sua Bíblia aí que a serpente falante não morreu. E não era conto. Ela está dentro de mim e de você até hoje. Ela tem voz e tem um timbre da sua voz. Todo dia tentando te persuadir. Não apresentou diabo. Sabe o que ela fez? Uma boa conversa. Você vai ver na sua Bíblia Eva conversando com a serpente, mas você não vê Eva conversando com Deus. O tempo dela estava ocupado demais, se preocupando com aquilo que era agradável à vista. Aquilo que me faz bem. Filtro, Instagram. Tem gente que você encontra na rua, você... É você? É você? Sim. Não. Tem às vezes, eu mostro para a Cassina algumas irmãs, falo, Cassina, você quer aquele irmão falando de tal? Eu falo, não, é outra pessoa. Eu falei, Cassina, não. Eu falei, claro que não é, vou te mostrar a foto dela. Cuidado com aquilo que é agradável à vista, porque vai alimentar o seu ego. Inflado. Conversou tanto tempo, teve tanto tempo para conversar com a serpente. A conversa foi boa, e a serpente está sempre conversando com a gente. Olha, o mal, livra-nos do mal. Que mal? O mal da posse, do egoísmo, da prioridade. Primeiro eu. Eu sou em primeiro lugar. Tem que ser para mim. Esse concurso é meu. Esse lugar é meu, é eu que canto, é eu que prego, é eu que sou pastor, é eu que sou, a comida está boa, é eu que fiz, tudo. Ilusão da serpente. Aí Jesus fala assim, ó, mas livra-nos do mal. Que mal é esse? De não querer repartir o pão, porque ele falou que o pão era de quem? Era. E o que a Eva fez? Comeu, posse. É meu, primeiro eu. Eu acredito que aquele fruto ali, irmão, era azedo. É uma heresia aqui. Comeu, é típico de as esposas que de vez em quando tá azedo, toma. Que se fosse docinho, Eva come, dá para o lerdo do Adão. Onde que Adão estava? Alguém sabe onde ele estava? Alguém sabe? Do lado de Eva, a distância de um braço, comeu e deu. Mas o lerdo estava no WhatsApp, na IA, no Instagram, jogando PlayStation. Típico dos homens de hoje, que as mulheres casam com homens, chega lá é um menino. Não tem responsabilidade.
Aí sabe o que está acontecendo? Aí a oração do Pai Nosso é: livra-nos desse mal do egoísmo. Primeiro eu sou o dono da casa, eu sou o cabeça da casa, eu faço tudo pela casa, então deveria ser responsável por ser o sacerdócio da casa e não ter deixado Eva ter conversado com a serpente, mas poderia ter mostrado Deus para a esposa. Casamento ruim, sacerdócio ruim, porque tudo começa em Deus, desce para a fonte. Desce da fonte para o sacerdócio, do sacerdócio para o rio. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, que quando eu consumo para mim mesmo, eu me insurjo em mim mesmo, eu me perco em mim mesmo, meu eu é alimentado. Aí ele vai dizer: não nos conduz à tentação de querer comer o fruto para mim mesmo, porque o pão agora não é meu. O pão agora é? O pão agora é? Não ouvi, o pão agora é? Mateus capítulo 26, verso 26, ou 1 Romanos capítulo 11, a partir do verso 22, Paulo vai dizer: na noite que o Senhor foi traído, ele pega o pão. Tem na sua Bíblia que Eva deu graças? Tem na sua Bíblia que Eva reparte e dá? Pois é, agora o novo DNA, na oração do Pai Nosso é representada. É nos apresentado agora um novo DNA. São os irmãos. Mas tem, pastor, mas e aquele que está lá no centro espírita? É seu irmão. É dever seu mostrar o Pai para ele. Mas você está tão entretido com o seu Deus, querendo ver as suas benesses, o meu carro, minha casa, meu casamento, só vem para a igreja para receber suas bênçãos, que se esqueceu que tem um irmão seu lá no prostíbulo, que tem um irmão seu lá roubando, que tem um irmão seu lá perdido. Parece até o irmão mais velho. Olha, aquele seu filho saiu com as meretrizes e gastou todo o dinheiro. O infeliz sabia de tudo e não foi lá recuperar. Por quê? Porque estava na igreja. Porque é melhor vir para a igreja, glorificar a Deus, aleluia. Ô irmão, a mensagem hoje está pesada, mas vale a pena, porque a oração do Pai Nosso não pegou leve não. Ele falou assim: ó, agora é com vocês, agora é irmãos, agora é resgata. Diga para quem está do seu lado: agora é com a família. Diga: agora é com a família. Mexeu com você, mexeu comigo, mexeu com a família. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho que me conter aqui, porque eu já fui muito machucado pelos religiosos da igreja. Eu tenho que me conter aqui, porque já me tiraram de muito contexto que se diziam contexto evangélico. Sabe quem eu sou? O inconformado com isso. Porque até então eu conhecia Deus, que fulminava, que queimava, que arrebentava. Mas aí Jesus me apresentou o Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te livre dos religiosos e desses pseudos deuses que só alimentam o seu ego e o seu coração. Espero ter te abençoado. Se puder, fique de pé comigo, por gentileza. Você vai observar na Bíblia que Jesus nunca teve problema com os irmãos. Nunca. Sabe com quem Jesus tinha problema? Com os religiosos. Chamava eles de sepulcro caiado. Sepulcro caiados. Chamava eles de raça de víboras. Mas ele vai dizer para a pecadora: vai, não peques mais. Ele vai dizer para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Jesus veio para poder confrontar a nossa mentalidade religiosa e nos dizer: nós temos um Pai. Quando sentar à mesa, o pão não é mais meu. Quando sentar à mesa, o vinho não é mais meu. Quando eu sentar à mesa, o trigo não é mais meu. Quando eu sentar à mesa, agora pertence a todos. Porque nessa família,
ninguém passa fome. Isso foi o confronto de Jesus. Vamos cantar. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, mas antes, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse comigo, repetisse comigo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga: Espírito Santo, me aceite no teu reino. Diga: eu faço parte de uma família, eu faço parte de um reino. Se você fez essa oração pela primeira vez, após o culto, a consolidação vai estar aqui na frente. Você que é de outra igreja e quer hoje fazer parte dessa família de Alfa, após o culto, a bênção apostólica, eu vou pedir para que você venha à frente. A consolidação, juntamente com o pastor Maurício, vão estar orando por você. Amém? Nós vamos nesse momento trazer uma oferta ao altar. E os obreiros vão estar aqui para te entregar o livreto, ok? Você vai poder vir à frente para poder fazer isso. Entenda uma coisa. É bom que você saiba disso. Esses dias eu ouvi um debate, desses debates da vida, de um coach. Não tem nada contra coach, viu, irmão? Eu acho eles uma bênção na área deles. Mas nada. Só não tem endereço. Mas não... E falava o seguinte, porque eles adoram malhar os crentes. E eles pegam muito em cima do dízimo. Aí encontra uns sem noção que não querem entregar e fala: é isso mesmo. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Aí eu estava ouvindo um debate, um podcast. Esses dias me convidaram para esse podcast. Eu e o Eliseu Rodrigues. O negócio vai pegar fogo lá. Porque ele falou o seguinte: olha, o dízimo é invenção desses pastores que querem dinheiro. Porque você nunca viu na Bíblia. Você já viu, olha só. Para quem não conhece a Bíblia, o conteúdo é poderoso. Você nunca viu um discípulo de Jesus dizimando? Não tem. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não vai. Aí quem não gosta de entregar, que é, sabe, gosta de arrumar respaldo, está vendo? Por isso que eu nunca entreguei. Olha, não precisa. Dízimo é lei, dízimo é graça. Não, perdão. Perdão, você que se enganou. Dízimo não é lei, dízimo não é graça, dízimo é um princípio de fidelidade. O que talvez essa pessoa não saiba, também não tem o direito de saber, porque é coach. Estudou a técnica do coach, não é alguém com intimidade com Deus. É que no capítulo 14 de Gênesis, a partir do verso 18, se eu não me engano, Abraão tem um encontro com uma personificação ali de Cristo, chamado Melquisedeque. Ele entrega o dízimo. É o primeiro encontro que Abraão tem com Deus, com Cristo, é ali. Primeiro encontro. No capítulo 17, ali ele é dizimista. No capítulo 17, Deus vai falar para ele assim: Abraão,
seja perfeito e ande na minha presença. Seja inteiro, porque quando ele entregava o dízimo, ele não era inteiro. Você lembra de uma passagem de Jesus que ele fala assim, aquele servo que entrega o que lhe é pedido é medíocre? Pois é. Abraão começa dizimista. Porque é uma regra, um princípio, ele pratica. Não está errado, não. Deus fala com ele assim, ande na minha presença, tá? Ok. Passou a andar na presença. Capítulo 17. Capítulo 22, você lembra que Deus pede para Abraão, não o dízimo mais, Deus pede para Abraão, Isaac. É específico. Dá Isaac, teu único filho, a quem tu amas. Redundância. Engraçado, né, irmão? Porque poderia falar só Isaac. Mas foi específico. Era dizimista que Deus fala com ele no capítulo 17, no capítulo 22. Ele não entrega o dízimo. Deixou de ser dizimista, sabia? Porque andar com Deus não te custa 10%. Andar com Deus não te custa oferta. Andar com Deus não te custa muito. Andar com Deus te custa tudo. O dia que a sua mente entender isso, você vai começar a entender e ver que o único culto de libertação que Jesus participa, ele fica na frente do gasofilácio. Culto de libertação. Pessoas não eram possuídas por pombagira, tranca-rua, chucaveira, nada disso. Eram possuídas por mamon. Elas não estribucham, não babam. Lembra de Judas? Possuidinho. Não babou, não gritou. Saia! Não. Chamou ele de diabo, está possesso. Por quê? Porque o negócio dele era dinheiro, possuído. Vem uma mulher, entrega na frente o dinheiro. Se fosse hoje, alguém, ou alguns, não vocês, mas alguns, desavisados, falaram, está vendo? Se Jesus aí pegou a única coisa da viúva, hein? Não. Sabe o que ele, naquele culto de libertação, nos mostra que ela confia, ou confiava tanto em Deus, a ponto de entregar tudo, porque ela ficaria com tudo. Os ricos entregaram o que sobraram. Por quê? Porque vai que der ruim, se a economia ficar ruim, eu entreguei o que sobrou, mas eu vou recorrer para Mamon. Espere Mamon te abençoar. Andar com Deus não te custa dízimo, não te custa oferta, não te custa muito, te custa Isaac. Tudo que você tem. O dia que você começar a entender isso, você vai entender e ver que dele, por ele e para ele são algumas coisas. Não, o que diz a Bíblia? Dele, por ele e para ele são? Pois é, mas isso não é válido para você, porque o seu dízimo não é dele, sua oferta não é dele, seu carro não é dele, é seu. A Bíblia também diz que ele é tudo em todos, mas para alguns ele é quase tudo em quase todos. Porque enquanto eu não mergulhar o meu tudo nele, eu não recebo tudo dele. É simples assim. Me perguntaram, pastor, então eu quero voltar a dizimar, ser dizimista. Eu entrego do bruto ou do líquido? Eu falei assim, faz a pergunta para você. Você quer receber do bruto ou do líquido? Irmão, as coisas são práticas. É que eu invento subterfúgios, eu invento paliativos para não entregar. Ô, querido, não é meu. Não tem nada meu. Essa roupa que você está não é sua. Essa igreja não é sua, não é minha. É dele, por ele. São todas as coisas. Então, o que nós vamos fazer agora? Um ato consciente. No começo eu falei que nós assumimos mais uma obra missionária. Não sou eu, somos nós. Ok? Lá no interior do Amazonas. Nós estamos na iminência. Não começamos, na iminência. Presta atenção no que eu falo, porque a única coisa que eu tenho é crédito. Então, presta atenção no que eu falo. Nós estamos na iminência, está aqui o pastor Enio, a missionária Ana, que sabem disso. Juntamente com a diretoria da igreja. Você vai ficar sabendo agora. Nós estamos na iminência de começar a construção do nosso primeiro hospital. Aonde, Ania? Aonde? Malawi. Na África. Calma aí, não sou eu. Somos. Está vendo? Teve gente que não falou, porque não quer estar inserido. Esquece, não vai ter oportunidade mais de falar. Por quê? No grande projeto só participam os nobres. Então, os nobres vão participar. O que você vai fazer? Você vai transformar o que você recebe
que vai embora, que não é seu, que a traça corrói, para colocar o seu coração onde está o seu tesouro, que é eterno. Deus investiu no que é eterno, eu e você. Então eu preciso também investir no que é eterno. Essa igreja vai começar uma obra de hospital. E não vai ser o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Vai ser os nobres dessa igreja que vão começar a fazer. E o seu nome vai ser lembrado na eternidade. É sobre isso. Nós vamos trazer ao altar o nosso